Olá, meu povo, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, que ele é muito importante. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus um certo dia. Eu estava começando um trabalho na obra do Senhor e eu estava muito empolgada com esse trabalho, porque todo trabalho que você vai começar, a gente fica empolgado, né? A gente recebe ali a revelação de Deus, a gente recebe o comando de Deus. Você começa aquele trabalho com o coração cheio de Deus, cheio de expectativa, cheio de certeza. Não é só uma expectativa, mas uma certeza. Porque quando um projeto vem de Deus, é certo que vai dar certo. Mas aí a gente não conta com aquilo que vai acontecer durante esse processo, né? Mas as pessoas estavam acostumadas com as outras lideranças. Eu decidi, conversei com o pastor da igreja sobre aquele trabalho, e o pastor mais que aprovou aquilo, porque era exatamente o que ele estava precisando. E a gente começa um trabalho diferente da oração. E quando eu apresentei esse trabalho, né, a equipe ali da oração, eu percebi eu vi que elas não aceitaram, não o trabalho, mas a mim na liderança do trabalho. Mas Deus, ele de uma certa forma tem propósito com a vida da gente. E o pastor, os obreiros, eles esperam uma atitude da gente, sabe? Eu faço a obra de Deus fora da igreja, porque é muito mais fácil do que fazer a obra de Deus dentro da igreja. O corpo de Cristo ele é formado de membros, e cada membro é importante no corpo. E quando eu rejeito uma pessoa, estou rejeitando um membro do corpo. Quando você rejeita uma pessoa na obra de Deus, começa a exalar de você uma energia ruim. A Bíblia fala que Deus faz em nós uma fonte de água viva. Mas se a gente permite o inimigo agir através da nossa vida, ali o que vai exalar é a energia do inimigo. E ali começa aquele clima ruim, aquela energia ruim. E eu sei que algumas pessoas me ignorando ali, sabe? Eu tentando explicar o trabalho, passar o trabalho para a equipe, e as pessoas me ignorando o que eu estava falando. E eu meio que fiquei desanimada naquele momento. E aí eu dobrei meu joelho e falei com Deus sobre o que eu estava sentindo. E naquele momento, Deus falou assim para mim: o reino de Deus não é sobre quem manda. O reino de Deus é sobre quem obedece. E que quem mandava era Ele, e eu estava ali obedecendo. E ali naquele momento, aquela aflição, aquela tristeza que estava no meu coração, evaporou. Eu senti uma paz, eu senti uma alegria, e eu entendi que não era para mim importar com aquilo que estava acontecendo, que era natural, né, entre as irmãs, que era natural entre elas. O que eu não podia deixar é que o trabalho fosse prejudicado por causa dos ciúmes, por causa daquela situação ali. E que eu deveria agir naturalmente, dando honra, amando, respeitando o espaço delas também, porque elas estão ali mais tempo do que eu. E eu entendi que isso acontece, nós somos humanos, estamos sujeitos a errar. Então eu me alegrei, não vi a hora de chegar o outro dia, para que a obra de Deus pudesse continuar. E assim é a vontade de Deus. E eu aprendi que eu nunca devo atrapalhar a obra de Deus na vida de ninguém. E todo líder é constituído por Deus. E Deus tem um propósito na vida de cada um para cumprir. E quando eu tento impedir ou atrapalhar aquilo que alguém está fazendo, eu estou atrapalhando um projeto de Deus. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Nós precisamos de respeitar aqueles que ainda não alcançaram aquilo que a gente alcançou. A gente deve honrar, respeitar e deixar que a pessoa se sente parte desse trabalho. Liderança é muito mais de que receber um cargo, mas é amar, respeitar, delegar, permitir, ajudar, auxiliar. Liderança não é você aparecer, mas a obra de Deus ser feita. Isso é liderança. E a gente aprende. Por mais que a gente ache que já sabe muito, a gente, quando começa algo novo, a gente percebe que a gente não sabe nada. Que qualquer situação diversa que acontece, a gente fica batida, a gente fica triste, a gente pensa em desistir, a gente questiona se eu não tivesse falado nada, teria sido melhor. Esse tipo de situação, de coisas acontece com a gente, porque enquanto nós estivermos aqui na Terra, somos humanos e estamos sujeitos a toda situação. Vontade de desistir, vontade de parar, vontade de não mexer com mais nada, é o sentimento que a gente tem diante de uma rejeição, diante de uma falta de apoio, porque ninguém faz a obra sozinho, a obra de Deus
Deus é feita em equipe. Quanto mais pessoas juntas, melhor, maior é a possibilidade de você alcançar mais pessoas. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus não é sobre quem manda, mas sobre quem obedece. Se você foi chamado para fazer a obra de Deus, faça sabendo que está obedecendo a Deus, fazendo para Ele, por Ele. Se você é colocado em uma equipe de auxiliar quem está fazendo a obra, você faça o melhor. Porque quando você faz isso, Deus traz honra para você. Existe honra para quem obedece à vontade de Deus, para quem coopera com a obra de Deus. Isso é o que nós precisamos entender dentro de um trabalho da obra, seja interno dentro da igreja, ou seja externo, fora da igreja. Em tudo é para Deus, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos não é para nós, não é para receber honra de homem, não é para a gente receber elogio de ninguém, mas é para glorificar o nome do Senhor, é para cumprir propósito. Seja um cumpridor de propósito na obra de Deus. Que a sua vida seja um altar, onde você sacrifica coisas, sacrifica a sua própria vontade, o seu próprio eu, a favor daquilo que é muito mais grandioso, que é o reino de Deus, em frutificação. Nós somos como árvore frutífera, devemos dar frutos, produzir frutos no reino. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.